Existe um tipo de personagem histórico que parece ter sido criado para nunca caber completamente dentro da verdade. Um homem que, ao mesmo tempo, parece santo e manipulador, curandeiro e impostor, pecador e profeta, camponês ignorante e conselheiro de imperadores. Esse homem foi Grigori Rasputin. Durante mais de um século, seu nome ficou associado a sexo, fanatismo, hipnose, corrupção, milagres, conspiração, decadência imperial e uma morte tão exagerada que quase apagou o resto da vida. Mas aqui está o primeiro grande plot twist desta história. O mistério de Rasputin não existe porque tudo ao redor dele seja impossível de explicar. O mistério existe porque fatos reais, medo político, boatos, ódio social e propaganda se misturaram tão profundamente que Rasputin deixou de ser apenas um homem. Ele virou uma lente através da qual toda a agonia do Império Russo passou a ser enxergada. Rasputin nasceu em Pokrovskoye, na Sibéria, em 1869, numa família camponesa. Seu nome completo era Grigori Yefimovich Rasputin. Não veio da nobreza, não veio da burocracia, não veio do exército, não veio do mundo acadêmico, veio do campo. Isso é fundamental para entender o choque que sua ascensão causou depois, porque quase tudo na sua trajetória pública parecia ofensivo à lógica do poder imperial russo. Num mundo de títulos, linhagens e etiqueta, Rasputin aparecia como um homem rude, de origem baixa, religiosidade intensa e comportamento pouco controlável. E ainda assim, esse homem acabaria entrando no círculo mais íntimo da monarquia russa. Isso não o torna sobrenatural, torna-o politicamente explosivo, porque quanto mais improvável parece a ascensão de alguém, mais facilmente o público começa a explicar essa ascensão com magia, manipulação ou degeneração moral. E Rasputin reuniu os três ao mesmo tempo no imaginário de seus contemporâneos. Antes de chegar à corte, Rasputin já carregava algo que o tornaria diferente: a imagem de peregrino religioso. Ao longo da juventude e da vida adulta inicial, passou por crises espirituais, experiências de conversão, viagens e peregrinações. Não era um monge oficial no sentido tradicional, não tinha uma posição institucional estável dentro da igreja, mas cultivou a reputação de homem tocado pela fé, pela experiência espiritual e por uma relação intensa com o arrependimento, a oração e a transformação moral. Esse ponto é importante porque Rasputin nunca foi simplesmente um charlatão que apareceu do nada. Ele veio de um ambiente russo onde misticismo popular, espiritualidade ortodoxa, devoção, superstição e busca por homens santos conviviam de maneira muito mais íntima do que a leitura moderna, racionalizada, às vezes imagina. Na Rússia do fim do Império, havia espaço social para figuras religiosas informais exercerem enorme fascínio. E Rasputin entendeu isso, ou encarnou isso, de maneira quase perfeita. Rasputin também possuía algo que na história vale tanto quanto currículo: presença. Seus retratos mostram um homem de barba longa, rosto duro, aparência ao mesmo tempo cansada e intensa, e sobretudo olhos que foram descritos repetidamente como perturbadores, penetrantes, hipnóticos, quase predatórios. É impossível saber quanto dessa descrição vinha de fato do seu olhar e quanto vinha do mito que se formou ao redor dele. Mas isso talvez nem importe tanto, porque em política e em religião, percepção é poder. Rasputin parecia alguém que entrava no ambiente e imediatamente alterava a temperatura emocional do lugar. Para alguns, isso soava como santidade, para outros, como ameaça, para muitos, as duas coisas ao mesmo tempo. E esse é um ponto central de toda a sua lenda. Rasputin nunca foi apenas ouvido, ele foi sentido. Sua figura operava no campo da impressão, do incômodo, da atração e da suspeita. Antes mesmo de suas palavras, seu corpo já trabalhava por ele. A ascensão de Rasputin até São Petersburgo não aconteceu de um salto mágico. Ela foi gradual e social. Ele começou a circular em ambientes religiosos e aristocráticos que se interessavam por figuras espirituais, conselheiros informais e homens percebidos como santos ou portadores de dons especiais.
A elite russa, apesar de viver cercada de cerimônia e protocolo, não era imune ao fascínio pelo místico. Na verdade, em certos círculos, o fascínio era enorme. A espiritualidade intensa podia parecer resposta para um mundo cada vez mais instável, moderno demais, político demais, ameaçador demais. Rasputin entrou por essa porta, não como ministro, não como general, não como cientista, mas como homem de experiência espiritual incomum. E, uma vez dentro desses círculos, sua mistura de rudeza camponesa, confiança emocional e discurso religioso pessoal começou a diferenciá-lo. Ele não falava como os outros, não se comportava como os outros, não parecia moldado pela corte. Justamente por isso, chamava a atenção. Em algum momento desse processo, Rasputin foi apresentado ao círculo imperial e acabou chegando à família de Nicolau II e Alexandra Feodorovna. Esse momento é decisivo não apenas para a vida dele, mas para a transformação total do seu nome em ameaça nacional. Porque uma vez que Rasputin entra na órbita dos Romanov, ele deixa de ser curiosidade espiritual e vira questão de Estado. A família imperial já carregava um problema devastador e secreto. O herdeiro, o Tsarevich Alexei, sofria de hemofilia. Isso significava que crises aparentemente pequenas podiam se tornar perigosas, dolorosas e potencialmente fatais. Para a mãe, Alexandra, esse drama era emocionalmente insuportável. O império inteiro podia estar pegando fogo, mas o sofrimento do filho reorganizava tudo por dentro. E é aí que Rasputin se torna quase impossível de remover da história. Porque, ao que tudo indica, ele conseguiu em algumas ocasiões aliviar ou acalmar as crises do menino, ou ao menos pareceu fazê-lo de maneira convincente para a imperatriz. E quando uma mãe acredita que alguém pode ajudar a salvar seu filho, esse alguém ganha uma força quase sagrada. É aqui que a história de Rasputin entra na zona mais delicada entre fato e mito. Há relatos consistentes de que sua presença, suas mensagens ou suas orações coincidiam com melhora no estado de Alexei em momentos críticos. Isso foi o suficiente para que Alexandra o visse como alguém extraordinário. Mas o que exatamente acontecia? Há hipóteses mais sóbrias e bastante plausíveis. Rasputin podia acalmar a mãe e o ambiente ao redor do menino, reduzindo pânico e intervenções médicas inadequadas. Em uma época em que certos tratamentos podiam piorar o quadro, como o uso de substâncias que afetavam a coagulação, uma recomendação para deixar o menino quieto e em repouso já podia ajudar muito. Além disso, a própria hemofilia tem momentos de piora e melhora. Rasputin não precisava literalmente curar Alexei para parecer milagroso. Bastava estar presente na hora certa, com a autoridade emocional certa, diante de uma família desesperada. Mas do ponto de vista psicológico da corte, isso mudava pouco. Se ele parecia ajudar, ele se tornava indispensável. Se existe uma figura central para entender o poder de Rasputin, essa figura é Alexandra. A imperatriz não era apenas religiosa, ela era profundamente emocional, ansiosa, defensiva em relação ao filho e progressivamente mais isolada dentro da própria corte. Isso importava muito, porque o isolamento faz com que a confiança se estreite, se intensifique e fique mais difícil de romper. Uma vez convencida de que Rasputin era útil, talvez até enviado por Deus, Alexandra passou a tratá-lo não como um conselheiro qualquer, mas como alguém espiritualmente necessário. É aqui que começa a raiva coletiva contra ele, porque quanto mais a imperatriz confiava, mais o resto da elite se assustava. Não era apenas um camponês entrando em palácio, era um camponês parecendo influenciar a mente da mulher mais poderosa do império. E num sistema já frágil, isso era dinamite política. Rasputin se tornou escândalo não apenas pelo que fazia, mas pelo que parecia possível fazer através de Alexandra. Uma das razões pelas quais Rasputin se tornou tão magnético culturalmente é que ele reunia contradições demais para caber numa explicação simples. Era visto por alguns como homem santo, mas também associado à bebida, desordem moral, sexualidade agressiva, proximidade excessiva com mulheres e comportamento escandaloso. Seus inimigos o retratavam como corruptor,
libertino, impostor e parasita espiritual. Seus defensores o viam como alguém incompreendido, perseguido porque era próximo demais da verdade, da fé ou da família imperial. Esse tipo de figura é quase impossível de neutralizar, porque toda acusação reforça a lenda. Se você diz que ele é santo, ele ganha aura. Se você diz que ele é monstruoso, ele ganha medo. Se você diz que é as duas coisas ao mesmo tempo, ele se torna inesquecível. Rasputin não era uma figura estável, era um curto-circuito ambulante entre pureza e decadência, e isso o tornou perfeito para virar símbolo de uma Rússia que também parecia caminhar entre devoção e colapso. Rasputin foi cercado por rumores sexuais de todos os tipos, relações com mulheres da aristocracia, encontros noturnos, manipulação espiritual com fundo erótico, conversões religiosas misturadas com intimidade física, sedução como instrumento de controle. Parte disso pode ter tido base real. Parte certamente foi aumentada. Parte talvez tenha sido fabricada. Mas o ponto central é outro. O escândalo sexual era a arma perfeita contra ele. Porque num império formal, religioso e hierárquico, poucas coisas destroem tão bem uma figura influente quanto transformá-la em ameaça moral difusa. E Rasputin era o alvo ideal. Camponês, barbudo, místico, informal, próximo da imperatriz, cercado por mulheres e sem o filtro disciplinado do homem de corte. A sexualização de sua figura ajudou a fazer dele não apenas um problema político, mas um corpo percebido como invasivo dentro do espaço imperial. Ele passou a representar contaminação, não só do Estado, da moral, da pureza, da ordem. Aqui é preciso ter muito cuidado. Rasputin ficou famoso como o homem que controlava os Romanov ou o camponês que governava a Rússia. Essa formulação é forte demais. Ele não era czar, não controlava sozinho a máquina estatal, não ocupava formalmente o topo da administração. Mas isso não significa que fosse irrelevante. Sua influência parecia funcionar por outra via: acesso pessoal, confiança emocional e capacidade de afetar decisões através da família imperial, sobretudo via Alexandra. Em momentos de crise, isso bastava para gerar um efeito político enorme. Se ministros, nobres e militares acreditavam que ele podia interferir em nomeações, derrubar nomes ou orientar preferências da imperatriz, então Rasputin já era, na prática, um problema político real, mesmo que seu poder formal fosse menor do que seus inimigos afirmavam. Essa diferença é importante. Rasputin não precisava governar diretamente para se tornar símbolo de um governo apodrecido. Bastava parecer um canal obscuro de influência num sistema já desacreditado. A Primeira Guerra Mundial multiplicou tudo: derrotas, fome, desorganização, desgaste moral, ressentimento popular, crise da monarquia. Em tempos assim, figuras ambíguas se tornam ainda mais perigosas. Rasputin passou a concentrar nele vários medos ao mesmo tempo. Para uns, era o símbolo da decadência da corte. Para outros, a prova de que a imperatriz era influenciável demais. Para outros ainda, um canal de corrupção, traição ou incompetência num império que já não conseguia sustentar a própria autoridade. O ódio contra Rasputin cresceu porque ele se tornou o rosto pessoal de algo muito maior. A sensação de que o centro do poder estava apodrecendo por dentro. Não importava tanto se cada rumor fosse verdadeiro. O que importava era que ele parecia encaixar perfeitamente no clima de desastre. Em momentos de colapso, sociedades precisam de figuras para condensar o nojo coletivo. Rasputin foi uma dessas figuras. Outro elemento que fortaleceu enormemente a lenda de Rasputin foi a ideia de que ele teria previsto ou intuído a queda da família imperial. A carta atribuída a ele, em que sugere que se for morto por nobres, a família do czar não sobreviverá muito tempo, tornou-se parte central da aura profética que o envolve. Independentemente da leitura exata que se faça do documento e do contexto em que foi escrito, o fato é que a associação ficou poderosa demais para não sobreviver, porque a história posterior dos Romanov parece, de maneira retrospectiva, encaixar-se com crueldade nesse tipo de aviso. E quando uma figura já ambígua parece também anunciar a própria catástrofe,
que virá depois de sua morte, ela deixa de ser apenas escandalosa, ela vira presságio. Rasputin passou a parecer não só homem perigoso, mas homem ligado ao destino terminal do império. No fim de 1916, um grupo de aristocratas decidiu que Rasputin precisava morrer. Entre os nomes mais famosos ligados ao complô estavam o príncipe Félix Yusupov e o grão-duque Dmitri Pavlovich. A ideia central era simples e brutal: eliminar Rasputin para salvar a monarquia de sua influência e do escândalo que ele representava. Esse ponto é muito importante, porque mostra que Rasputin não era apenas odiado em salões de fofoca, era visto como perigo tão sério que homens da elite decidiram cometer assassinato político em nome da salvação do regime. Isso por si só já é revelador. Mesmo que Rasputin não controlasse tudo como o mito diria depois, a percepção de que ele precisava ser removido já o colocava numa posição histórica enorme. O império estava em tal estado de nervo exposto que a morte de um místico camponês parecia, a alguns, medida de emergência nacional. A versão mais famosa da morte de Rasputin é praticamente um roteiro de terror aristocrático. Primeiro, tentam envenená-lo. Ele não morre. Depois, atiram nele. Ele cai. Depois se levanta. Depois tenta fugir. Levam mais tiros. Espancam. Amarram. Jogam no rio. E no fim, até a água gelada parece entrar na lenda como se fosse preciso não apenas matar o homem, mas provar que ele era quase impossível de matar. O problema é que essa versão foi amplamente moldada por relatos posteriores, memórias interessadas e dramatizações. Historiadores são muito mais cautelosos hoje. O envenenamento, por exemplo, provavelmente foi exagerado ou talvez nem tenha funcionado do modo descrito. O número e a sequência exata dos eventos foram em parte embelezados, e ainda assim, isso não enfraquece a história. Pelo contrário, mostra como Rasputin foi mitificado instantaneamente. Sua morte não foi apenas execução, foi o momento em que seus assassinos, seus inimigos e a posteridade colaboraram para fabricar o homem que não morria. A leitura histórica mais sóbria sugere que Rasputin foi assassinado de forma violenta, provavelmente por tiro, e que os detalhes mais famosos de sobreviveu ao veneno, sobreviveu ao tiro, voltou da morte, morreu afogado depois, foram amplificados além do que os dados permitem afirmar com segurança. A autópsia e os relatos disponíveis não sustentam confortavelmente toda a versão melodramática posterior. Mas isso é justamente o fascinante, porque em vez de diminuir Rasputin, a revisão histórica torna seu caso ainda mais interessante. Ela mostra como, desde o primeiro instante, ninguém quis apenas relatar sua morte. Quiseram escrever um fim compatível com o personagem que ele já tinha virado. Um homem cercado por aura de pecado, santidade, hipnose e corrupção não poderia, no imaginário coletivo, morrer de forma simples. Precisava morrer como lenda. E assim foi. Sua biografia foi encerrada com o mesmo excesso que a alimentou em vida. Há figuras que, uma vez mortas, encolhem. Rasputin fez o contrário. Sua morte pareceu confirmá-lo como ser extraordinário. E logo depois veio o colapso acelerado da monarquia russa. O império caiu. Os Romanov foram derrubados. A velha ordem se desfez. E, retrospectivamente, Rasputin passou a parecer não apenas uma figura escandalosa do fim do czarismo, mas quase o sintoma humano da doença terminal do regime. Isso foi decisivo, porque figuras escandalosas existem em muitos sistemas políticos. O que transforma uma delas em mito histórico é o colapso do mundo ao redor. Rasputin não foi apenas controverso, ele estava no lugar certo, ou errado, no momento exato em que um império inteiro apodrecia e desabava. Isso o fez crescer para além de si mesmo. Ele virou personagem símbolo, não só homem, não só místico, não só amante, mas metáfora viva do fim. Rasputin continua tão misterioso porque nenhuma explicação única consegue dominá-lo completamente. Se você o reduz a charlatão, sobra influência demais. Se você o transforma em santo, sobram excessos demais. Se o vê como manipulador sexual puro, falta explicar a profundidade da fé que muitos viam nele. Se o trata como profeta puro,
Falta explicar o gosto pelo escândalo. Ele é o tipo raro de figura histórica que resiste à simplificação moral. E isso o torna muito perigoso para qualquer narrativa limpa. Rasputin parece ter vivido exatamente na zona em que o ser humano se torna mais inquietante. A zona em que carisma, fé, desejo, manipulação, fragilidade emocional alheia e contexto político explosivo se misturam até ficarem quase indistinguíveis. O mistério não está em ele fazer magia, está em ele parecer capaz de acionar partes muito profundas das pessoas ao redor: medo, devoção, atração, dependência, repulsa, sem nunca caber por inteiro numa definição confortável. Então, o que realmente sabemos? Sabemos que Grigori Rasputin nasceu na Sibéria, emergiu como figura religiosa carismática, alcançou a corte imperial e ganhou influência sobretudo por sua ligação com a imperatriz Alexandra e com o sofrimento do Tsarevich Alexei. Sabemos que sua presença na corte foi profundamente divisiva, alimentando medo, escândalo e hostilidade política. Sabemos que foi assassinado em dezembro de 1916 por aristocratas que o viam como ameaça. E sabemos também que muitos dos detalhes mais famosos da sua vida, especialmente da morte, foram ampliados, distorcidos ou romantizados depois. O resto, aquilo que realmente fez Rasputin ser Rasputin no olhar dos outros, talvez continue parcialmente fora do alcance, porque não se mede apenas em documentos, mede-se em efeito humano. Rasputin continua assombrando a história porque ele parece ter sido menos um homem isolado e mais um ponto de encontro entre todas as forças que destroem um império por dentro. Fé sem controle, poder sem legitimidade suficiente, desespero privado no centro do Estado, escândalo, boato, desejo, medo, ódio de classe, colapso moral. É por isso que ele ainda parece maior do que a própria biografia, porque quando olhamos para Rasputin, não vemos apenas um místico siberiano, vemos o reflexo distorcido de uma Rússia que já estava perdendo a forma. E talvez seja exatamente isso que o torne tão difícil de esquecer. Ele não foi misterioso porque vinha de outro mundo. Foi misterioso porque, no mundo em que viveu, parecia tocar tudo aquilo que os outros não conseguiam controlar, nem em si mesmos, nem no império que desmoronava ao redor deles. Ao redor.